Você está cansado de decorar a abertura e esquecer na hora da partida? Você quer entender de uma vez por todas a jogar as aberturas clássicas? E mais, você quer aprender a jogar todas as aberturas clássicas com apenas 3 regras? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, as 3 regras elas são bem simples, não precisa nem anotar, tá certo? E também não existe uma ordem nem uma dependência entre elas. Na verdade, essas 3 regras elas formam o que eu chamo de princípio do centro, que é um guia para você jogar qualquer abertura. Mas nesse vídeo eu vou focar apenas nas aberturas clássicas. Por quê? Porque elas são mais fáceis de entender e servem de base para a gente entender os outros tipos de aberturas. Então, assim, para as aberturas clássicas, nós vamos começar pela seguinte regra: coloque e mantenha pelo menos um peão no centro, ok? Quando eu falar centro, eu estou me referindo a essas 4 casinhas aqui, ó. E4, D4, E5 e D5. Só com essa regra a gente já consegue separar as aberturas clássicas das demais. Então, pela regra, quais seriam essas aberturas clássicas? Seriam as aberturas que começam com E4, como a Rui Lopes, a italiana, a escocesa. D4, Gambito da Dama, por exemplo. Cole, London, seriam exemplos. As defesas contra D4, que respondem D4 com D5. As defesas que respondem E4 com E5, como por exemplo a defesa Petroff ou a Filidor. E mais as defesas do ponto forte, como por exemplo a Caro-Kann, que joga C6 e logo no lance seguinte joga D5, ou a francesa, que joga E6 e no lance seguinte já joga D5. Então essa já é uma diferença entre as aberturas clássicas das hipermodernas, como por exemplo a Índia do Rei. As brancas começam de forma clássica, D4, e as pretas vão fazer o que primeiro? Antes de colocar um peão no centro, elas vão desenvolver as peças primeiro. Então segue C4, G6, cavalo C3, bispo G7, desenvolvendo as peças. E as brancas vão continuar jogando de forma clássica, que é o quê? Colocando o peão no centro. Lembre-se da regra? Coloque pelo menos um peão no centro. Já tem um 1. Se um já é bom, 2 é melhor ainda. Mas as pretas não estão nem aí. Elas querem primeiro desenvolver suas peças e só depois é que elas vão lutar pelo centro, jogando D6 e D5. E agora você deve estar se perguntando, por que esse peão central é tão importante? E a resposta é simples: espaço. Ganhar espaço. Porque com mais espaço, as suas peças vão ter mais opções de jogo, vão ficar mais fortes. E ao mesmo tempo que você ganha espaço, você diminui o espaço das peças adversárias, que elas terão menos poder. Com mais espaço, mais peças ativas, você consegue atacar. E aí você ganha o direito de atacar. Vou mostrar um exemplo de uma partida minha contra o mestre FIDE Máximo Macedo. Essa partida ela foi jogada em 2010, no torneio magistral em Natal. Eu estava de pretas e de brancas o mestre FIDE Máximo Valério. Ele começou com E4, eu joguei aqui a minha tradicional dragão acelerado. E a partir desse ponto, as brancas tomaram algumas decisões duvidosas com relação ao centro. A primeira decisão duvidosa foi cavalo toma cavalo, porque agora eu tomo de peão B e agora eu já tenho um reforço para jogar D5 e lutar pelo centro. Ele seguiu com dama D4, atacou aqui a minha torre, cobri o ataque, atacou meu cavalo. Eu tinha a opção de jogar
cavalo D5, mas resolvi jogar cavalo F8, com a ideia de cavalo H6, cavalo F5. E aí ele avançou o peão. Atacando novamente a torre, defendi. E agora mais uma decisão duvidosa. Em vez de tomar em D7, que eu considero melhor, por causa do centro, porque agora eu só vou ficar com um peão central e 2 peões débeis, ele resolveu capturar em F7, para tentar deixar meu rei exposto e começar a atacar. Mas o problema é que ele deixou as pretas com uma massa de peões centrais, que em algum momento vai avançar e vai dominar todo o centro. Então já respondi aqui com o primeiro peão no centro, D5. Ele rocou. Ainda não posso capturar porque a dama está solta. Aqui eu já tinha de cara o lance E5, porque as brancas não podem capturar porque o bispo está caindo. Mas eu resolvi jogar primeiro bispo G7, com a ideia de proteger logo o rei. A ideia é jogar a torre e depois proteger o rei. Deixar o rei menos exposto. Então agora ele tem que tirar o bispo. Agora eu puxo a torre. Ele desenvolveu o cavalo. E agora eu vou colocar meu rei em segurança. Agora ele tocou no meu peão de C6. Defendi. Desenvolveu a última peça. Bispo G5. Joguei H6. E aqui ele cometeu mais uma imprecisão. O melhor aqui é bispo toma cavalo. Mas para não entregar o par de bispos, ele jogou bispo D2. E agora eu jogo E5, dominando todo o centro. Observem como as peças brancas estão passivas. O bispo em D2, o bispo B3, cavalo em C3, todas elas passivas. Observe também, a partir de agora, como as pretas desenvolvem facilmente, enquanto que as brancas têm que fazer malabarismo para poder ativar suas peças. Por exemplo, aqui jogaram torre E1, atacando o peão. Eu respondi rei H7. As brancas não podem capturar o peão por causa de cavalo D7. Então tentaram atacar o bispo. Saiu da ameaça do cavalo D7 e atacou e tocou no bispo. Dama C7, protege tudo. Agora cavalo A4 para jogar em C5. Torre F8. Concluí o meu desenvolvimento. E agora, com o centro dominado e todas as peças desenvolvidas, é hora de partir para o ataque. As brancas jogaram o cavalo C5, é a peça mais ativa que as brancas têm no momento. E eu já puxo as peças para a ala do rei. Eu quero atacar na ala do rei. O principal alvo de ataque é o ponto F2. Está desprotegido e bem na coluna semiaberta da minha torre. Então, ele já é um primeiro alvo. Bom, com esse domínio total das pretas, as brancas têm que fazer alguma coisa. Então, na partida, tentaram quebrar o meu centro com C4. Outra vantagem de você ter vantagem de espaço é você poder criar um peão passado. Foi o que eu fiz aqui. Então, avancei o peão. Agora as brancas tentaram bloquear meus peões centrais. Mas é como eu falei, as peças pretas têm muito mais atividade. Então é fácil achar os lances. No caso eu joguei bispo F5, porque caso ele capture, eu reforço o meu centro. Então isso não é uma boa ideia. E agora as brancas jogaram cavalo E4
e parece que conseguiram bloquear meus peões. Na verdade, aqui as pretas já têm uma pequena combinaçãozinha que ganha pelo menos um peão. Se você quiser, agora você pode dar pausa no vídeo e tentar achar a combinação. A combinação é o seguinte: bispo toma cavalo, bispo toma bispo, cavalo toma bispo, torre toma cavalo, torre B8. Agora, sem espaço, as brancas não têm como defender vários pontos débeis na sua posição. Aqui elas vão ter que escolher ou cai B2 ou cai C4. No caso, obviamente, resolveram defender B2 para evitar uma torre aqui na sétima linha. E aí, depois de dama F7, um peão aqui vai cair. As brancas ainda tentaram se defender de forma ativa, jogando F4 para destruir o meu centro de peões. Mas agora já é tarde, porque depois de peão toma peão, agora eu tenho a coluna totalmente aberta para as minhas torres e o ataque agora é fatal. Joguei torre F5. Não é para recuperar o peão, tá certo? É para trazer a torre e poder atuar na coluna F. E depois de dama toma 7, torre de B F8 e a partida já está perdida aqui para as brancas. Estou ameaçando mate em F1 e também dama D3 atacando o bispo e a torre que estão soltas. Então, a melhor defesa é voltar à torre. Mas agora tem torre F2, atacando o bispo e ameaçando dama D5 para dar mate em G2. A única defesa é dama A5, que defende o bispo e evita dama D5. Mas agora, depois de C5, não tem mais como evitar dama D5 e o mate. Espero que tenha ficado clara a importância de manter um peão no centro. Mas nem sempre teremos a colaboração do adversário, não é mesmo? Então, é onde entra a próxima regra. Vamos para a segunda regra. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque está gostando. Então, dê seu like, porque aí eu vou ficar sabendo que você gostou e vou trazer mais vídeos desse tipo, desse assunto. Agora, se você não gostou, então dá um dislike, que aí eu vou ficar sabendo e aí eu volto com outro assunto. Combinado? E agora sim, vamos para a próxima regra. Então, pessoal, como vimos na regra 1, para jogar uma abertura clássica, as brancas devem começar ou com D4 ou com E4. Vamos começar aqui com E4. E aí, como nós estamos vendo também defesas clássicas, vamos supor que as pretas respondem com E5. Seguindo a mesma lógica, coloca pelo menos um peão no centro. E agora, o que fazer? Como nós vimos, é vantagem a gente ter um peão central e o adversário não. Então, aplique-se a segunda regra, que diz: tente eliminar o peão central do seu oponente. Como? Existem pelo menos 2 tipos de planos para fazer isso. A gente pode tentar eliminar o peão central das pretas com um ataque direto, jogando D4. E assim ameaçando ou capturar ou ele capturar. A mesma coisa para F4. E a gente pode preparar esse ataque jogando C3 e depois jogar D4. E a mesma coisa do outro lado, no outro flanco. G3 e depois F4. E agora você vai dizer:
Pô, Brandão, agora você pegou pesado. Tudo bem, F4, Gambito do Rei, já vi. C3, D4, Taliana, já vi. Rui Lopes também tem esse plano. Mas G3, F4, agora você pegou pesado. Mas calma, eu preciso que você fique absolutamente calmo e confie em mim. E se eu te falar que esse plano é um dos mais jogados, você acredita? Não? Pois deixa eu lhe mostrar um exemplo. A gente tinha parado nessa posição aqui, da Índia do Rei. Vamos dar uma olhada aqui na base de dados e ver qual a sequência mais jogada. Nessa posição, o mais jogado é roque. As pretas respondem com cavalo C6 e D5. As brancas viram que não tem como eliminar espião, não tem como forçar as pretas a jogarem peão toma peão, então resolvem ganhar espaço na marra. Cavalo E7 é o mais jogado. E aqui o mais jogado para as brancas é cavalo E1. E agora as pretas jogam cavalo D7. Agora que o peão central já está estabelecido, ou seja, a regra 1 foi cumprida, ou seja, as pretas colocaram um peão no centro e conseguiram manter esse peão no centro, agora são elas que vão jogar F5 para tentar remover o peão central das brancas. Então, o que eu estou querendo mostrar com esse exemplo? O que eu venho dizendo desde o início, que o princípio do centro, ele é o guia para você jogar qualquer abertura. E também vale tanto para as brancas quanto para as pretas. É só fazer o espelho. Então, esse é o resumo dos planos das aberturas clássicas. E o mesmo vale para D4 e D5. Agora que a gente já conhece a regra 1 e a regra 2, já temos condições de entender as defesas do ponto forte. O que são defesas do ponto forte? São as defesas que vão seguir à risca a regra número 1. Vão colocar um peão no centro e mantê-lo a todo custo. Ou até onde der. Vai depender de como as brancas jogam. Como as brancas sempre estão começando, então elas são as primeiras a tentar eliminar o peão central, usando a regra 2. Então vamos começar aqui pela defesa eslava. Depois de D4 e D5, as brancas jogam C4. Regra número 2. Tente remover, eliminar o peão central do adversário. E a defesa eslava, ela se caracteriza pelo lance C6. Qual é a ideia? A ideia é que, se peão tomar peão, então peão toma peão, e o centro é equilibrado novamente. As brancas têm um peão no centro e as pretas também. Um erro muito comum que eu vejo pela internet, nas partidas online, são os jogadores de pretas que não entendem muito bem a defesa, por exemplo, capturarem com dama, o que seria um erro. Por que seria um erro? Porque agora as brancas podem jogar cavalo C3, atacando a dama, e quando o dama sair, vai jogar E4, dominando totalmente o centro. Vamos supor que jogue dama A5. Então agora as brancas jogam E4, e observe como a vantagem das brancas ela é muito boa. Já tem 2 peões centrais, dominando todas essas casas centrais. Há linhas abertas para os bispos. E as pretas ainda estão com um problema de desenvolvimento. As peças ainda estão na primeira linha. O bispo de F8 ainda está preso. E o cavalo de F8 não tem a melhor casa dele. Voltando aqui para o início. As brancas podem tentar jogar cavalo C3. Com a ideia de jogar E4 e tentar eliminar o peão central das pretas. Mas aí as pretas respondem com cavalo F6 e mantém o centro estabilizado. Se agora peão toma peão, obviamente, retoma de peão e mantém o equilíbrio central.
os peões centrais. Se as brancas quiserem tentar alguma vantagem aqui, vai ter que ser no desenvolvimento. Por exemplo, com o bispo F4, depois cavalo F3 e desenvolver o resto das peças. Mas pelo centro, a partida já está bastante equilibrada. Então, voltando aqui. Um erro seria o quê? Depois de peão toma peão, cavalo toma peão. Porque aí, de novo, as brancas vão dominar o centro, colocando 2 peões centrais. E agora as pretas não têm uma opção melhor do que capturar em C3. As brancas retomam e ficam com um forte centro. Cavalo B6 é muito passivo. E cavalo F6, as pretas têm que tomar um certo cuidado. Por exemplo, continue com H3, com a ideia de poder jogar cavalo F3 sem ser cravado pelo bispo e jogar bispo E3 sem ser atacado por cavalo G4. Meu adversário continua com E6, agora sim eu desenvolvo o cavalo. Ele atacou meu peão central, defendi. Agora ele rocou, eu roquei. Ele desenvolveu o cavalo. E agora, com o domínio central e todas as peças desenvolvidas, eu tenho o direito de atacar. Então, eu segui com E5. E depois que ele jogou o cavalo D5, bispo H7, cheque. E venci a partida em poucos lances. E o resto da partida vai estar na base. Então, voltando aqui à posição inicial. E agora, com o centro estabilizado, resta agora desenvolver as peças. As brancas jogam cavalo F3, E6, E3, cavalo de BD7, dama C7, bispo D6, bispo D3. Agora as negras rocam e as brancas rocam. E chegamos a uma posição crítica da defesa que nós vamos continuar quando a gente vê a regra número 3. Beleza? Enquanto isso, vamos ver outra defesa do ponto forte. Pessoal, é o seguinte, o vídeo já está ficando muito longo e ainda falta muita coisa aqui para a gente ver, muita coisa mesmo, como vocês podem ver aqui. E eu não tenho a menor ideia se vocês estão gostando ou não. Então vamos fazer o seguinte, eu pretendo postar pelo menos um vídeo toda semana, certo? Então, se até semana que vem nós tivermos pelo menos uns 150 inscritos, eu vou saber que vocês gostaram e aí eu continuo com esse assunto. Se não, eu volto com outro assunto, combinado? Então se inscreve aí no canal para eu ficar sabendo, clica no sininho para você ficar sabendo quando o vídeo, a segunda parte for postada. E é isso, um abraço e vamos estudar tudo.